Tudo bom, pessoal? Falando aqui da educação infantil, na BNCC, então a gente tem aqui a parte de creche e pré-escola. Então, o documento traz aqui a educação infantil, no contexto da educação básica, na BNCC, traz os campos de experiência, nós vamos falar desses campos, os objetivos de aprendizagem e na transição para, para o ensino fundamental. Então, há os campos de experiência na educação infantil e eles precisam ser explorados pela gente. Vamos aqui rapidinho localizar eles para vocês. Então, nós temos a, a educação no contexto da educação básica, a educação infantil passou a ser obrigatória. Temos aqui os direitos de aprendizagem, ó, conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. São direitos de aprendizagem na educação infantil. E aí os campos de experiência. O eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas. Já envolve um pouquinho aqui o conhecimento matemático, ó, formas, a parte de escuta, fala, pensamento, imaginação. E temos aqui espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Esse está bem mais associado à matemática. Aqui, ó, quantidades, tempos, grandezas e medidas, espaço, geometria, relações, álgebra, relações e transformações. Está mais associada à álgebra, né? E a gente vai caminhando com o documento e chega nos objetivos de aprendizagem. Esses objetivos, né, só reforçando aqui a creche, que vai até quase 4 anos, a pré-escola de 4 a 5 anos e 11 meses. 6 anos é o primeiro ano do ensino fundamental. Então, reforçando a ideia aqui dos campos de experiências. Aqui nós temos, nessa coluna final aqui, a coluna das crianças pequenas, pré-escola, 4 a 5. Então, é mostrando esses campos. E nessa possibilidade de campos, a gente vai ver algumas relacionadas ao número, que estão ligadas àquele material, aquele livro que a gente utilizou, né? O livro da pré-escola, que nós estávamos ali exatamente analisando em relação ao ensino de matemática na educação infantil. Vocês vão caminhando aqui, estou caminhando pelos campos, chegamos aqui, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, a gente vê aqui a parte de relações, que está relacionada ao pensamento algébrico, a parte de fonte de informação, um pouquinho ligado a tratamento de informação, ou seja, probabilidade estatística, a parte de desenho e registro de números, no caso, a gente trabalhou bastante com numerais no material que nós vimos lá. Eu estou falando mais dessa última coluna, porque é a coluna da pré-escola que diz respeito àquele material. Mas vocês têm aqui a parte de creche, para vocês analisarem também, ligados a esse campo do conhecimento, ou melhor, esse campo de experiência. Continuando, né? Aqui você tem, ó, o EI, Ensino Fundamental, olha aqui, terceiro ciclo, né, do ensino fundamental, ou seja, pré-escola, e nós temos aqui, ó, ET ligado a espaços e tempos. Então, não tem a palavra matemática no ensino fundamental, não tem a unidade temática matemática. Temos os campos de experiência. É importante a gente frisar isso. E aqui tem um campo bem ligado à matemática. Relacionar números às suas respectivas quantidades e identificar o antes, o depois e o entre a sequência. Então, medidas, peso, altura, tudo aqui ligado ao campo espaço, tempo, quantidade de relações e transformações e os objetivos de aprendizagem desse campo.
Então, observe que para a criança de bebê, ó, nem tem nada relativo a isso. Então, até chegar na parte da transição para a educação infantil, da educação infantil para o ensino fundamental, ele faz essa abordagem. A gente pode grifar aqui, ó, síntese das aprendizagens. Vamos para aquela mais relacionada à matemática, que é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. E aí você vê claramente a parte mais voltada para a noção de grandeza, maior, menor, dentro, fora, medidas de comprimento. Não é analisado mais em relação a grandezas e medidas, as unidades que a gente falou. Então, é utilizado o campo ligado a espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. É isso que é utilizado. Então, vocês têm aqui a unidade de medida, dia e noite, passado, presente, futuro, registrar quantidades. Olha aí vem a ideia do numeral, vem a ideia dos números, da organização de gráficos. Esse é o grande momento da transição para chegar ao ensino fundamental. Então, vamos analisar o livro com vocês aí, vendo as possibilidades. Tudo bom, pessoal? Analisando aqui o livro, então, coleção Construindo e Aprendendo, Educação Infantil, livro 5. É um livro aí da pré-escola. Não, nesse caso, a análise não é mais baseada em unidades temáticas, e sim nos campos de experiência. No caso de matemática, o campo de experiência mais adequado é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Então, vamos olhar aqui esses tópicos que nós falamos. Olha aqui, nós temos o sumário, a noção de grandeza, alto, baixo, menor, largo, estreito, comprido, curto, a noção de posição, em cima e embaixo, direita e esquerda, a função social dos números, os números como um código, que o número tem que ter, representar quantidade, ordem e código também. A ideia também do sistema de numeração aqui já no número 2, as ordens crescente e decrescente, a parte aqui de medidas de comprimento, sempre voltadas agora para um pensamento ligado ao campo espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Então aqui temos os numerais de 20 a 29, adição, formas geométricas está ligada a espaço, quantidade está aqui ligada ao numeral 30, capacidade também ligada à ideia de quantidade, subtração também ligado a uma operação ligada à quantidade, numeral 40, medidas de massa, o relógio, dia da semana e calendário. Tudo isso ligado a tempo. Então a gente vai fazer uma volta aqui no livro, olhando aqui exatamente esses conceitos, né? O espaço-tempo, quantidade, relações e transformações devem estar aqui nesse livro, né? Mostrando aí a ideia de propriedade dos objetos, localização, a ideia de fenômenos naturais, artificiais, a ideia é ligada também ao vocabulário das noções de grandeza. Então, tudo isso tem que estar ligado, o número como um código, já que o número tem que passar a ideia de quantidade, ordem e código, né? O código seria o quê? Um número numa casa. Então, aqui, medidas de tempo. Olha aqui os numerais, né? Que são esses algarismos que estão sendo apresentados ao número. A quantidade está aqui, ó, o número está aqui. O numeral é a representação do número. O numeral representa o número, certo? 5, os numeral 7, 9, 8. Olha aqui, ele vai treinando, praticando também o numeral 0. Olhando aqui, nós chegamos na unidade 2, né? Já vendo outros numerais mais complexos. Olha a representação da quantidade, né? Já que a criança deve registrar quantidades por meio de diferentes formas. Olha aqui uma forma para representar, ó, através mesmo da desenho. Você tem aqui a ideia também de representações,
ligadas à quantidade, a ideia da ordem crescente e decrescente, né? Através também do estudo de gráficos de barras, tudo isso ligado a entender a matemática. Eu diria, né, pelo Plano Nacional de Educação, tudo isso está ligado à numerácia, né? Aprender e desenvolver os conceitos em relação à matemática, a numerácia, problemas de contagem, né? Então aqui, olha, você tem aqui várias figuras, ilustrações, fazendo a criança praticar, dominar, registrar quantidades, dominar as noções de espaço, comprimento, né? Tudo isso através de experiências, tudo isso baseado nos pilares, né, que estão ligados à educação fundamental, né? Temos os campos de experiência e temos também a ideia ligada à educação infantil, que ela deve contemplar alguns objetivos e direitos de aprendizagem, entre eles conviver, brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. Então aqui esse livro faz com que a criança desenvolva isso também. Olha as figuras geométricas que ela deve conhecer, ela deve participar, explorar as medidas de comprimento, aí ela vai cortar, desenvolver habilidades motoras, né? Tudo isso no terceiro módulo a gente encontra aqui os numerais de 20 a 29. Olhe o registro, né, desses numerais, alguns jogos, algumas atividades trabalhando a matemática, como operações de soma. Olha aqui a adição, né, 2 mais 3. Olha um pouquinho do ábaco, o dominó, que exercita a contagem, a parte de figuras obscenas, tudo isso desenvolvendo esses direitos da aprendizagem na educação infantil. Repetir: conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Olha aqui mais características, olha os sólidos geométricos, tudo isso vai desenvolvendo essas habilidades, é o que se espera, né? Certo? As crianças também devem ser envolvidas para conhecer o seu próprio bairro, a cidade, aqui o sistema monetário, né? Tudo isso voltado para o ensino da criança, pessoal. Olha aqui a quantidade de volume. E a gente vai fechando a unidade 4, seguindo a mesma perspectiva, né? De medidas do numeral, gráficos, medida de massa, numeral 50, vai fechando o numeral 50, trabalhando a matemática. Aqui vocês têm muitos outros materiais, como a medida do tempo, dia da semana. Ok, pessoal?